Olá, amigos, tudo bom com vocês? Programa Dialoga Sergipe, programa diferente hoje. A gente tem o costume de entrevistar no estúdio do Portal 93 Notícias prefeitos, políticos, e a gente agora vai mudar um pouquinho o foco, nesse programa de hoje, programa gravado. Vamos falar com um dos grandes cardiologistas, não só de Sergipe, mas do Brasil, o jovem doutor Marcos Serra, falar um pouquinho sobre pandemia e cuidados com o coração. Então, a gente vai tentar fazer um bate-papo e levar informação. Doutor Marcos, que é irmão do Fábio. Doutor Marcos, seja bem-vindo. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de a gente conversar aqui no Dialoga Sergipe. Muito obrigado, meu amigo Carlinhos Eloy. Um prazer enorme estar participando do seu programa. Agradeço muito o convite e fico feliz de a gente poder usar esse tempo aí para tirar dúvidas, para ajudar a população a esclarecer algumas dúvidas em respeito à cardiologia aí. Pronto. Deixa eu aproveitar. Eu falei, o doutor Fábio e o doutor Marcos são irmãos, são dois médicos aqui de Sergipe, dois cardiologistas, com renome já internacional, ambos são bastante conhecidos, jovens, os novos médicos, mudando um pouquinho o conceito do médico, aquele médico mais humano. E eu queria, doutor Marcos, você falasse um pouquinho da sua trajetória, a sua história relacionada até agora aí na cardiologia em Sergipe. Bom, Carlinhos, então, eu me formei em 2006, tenho agora, estou indo aí para 15 anos de formado, fiz a minha especialização aqui no Hospital de Cirurgia, que é a quem eu agradeço demais, um hospital que tem uma contribuição absurda na saúde sergipana e que nesse momento de pandemia está dando um verdadeiro show, está sendo um local de salvamento de vidas mesmo, não só pela quantidade de leitos que tem conseguido abrir, mas principalmente pela qualidade dos profissionais, como sempre foi. O Hospital de Cirurgia tem a tradição de ter excelentes equipes de profissionais. Se formos ver os grandes médicos, os famosos médicos de Sergipe, não só da cardiologia, mas de várias áreas, passaram pelo Hospital de Cirurgia. E eu tenho orgulho de hoje estar nessa equipe. Foi lá que eu fiz a minha especialização, com o doutor José Teres de Mendonça, o nosso saudoso doutor Clóvis Andrade, e até hoje trabalho lá, trabalhamos na equipe da cardiologia do Hospital de Cirurgia. Após a minha residência, fiz uma especialização em insuficiência cardíaca e transplante cardíaco no INCOR de São Paulo. Hoje a gente trabalha na parte hospitalar, numa unidade chamada Unidade Vascular Avançada, que é a unidade do Hospital de Cirurgia, é a unidade que recebe os pacientes com infarto, os pacientes com doença coronariana do estado de Sergipe, e atendo também na Clínica do Coração, que fica ali próximo ao Hospital de Cirurgia, e atualmente uma linha que a gente tem iniciado é a linha de pesquisas clínicas. Tanto eu, juntamente com meu irmão Fábio, a gente tem participado, graças a Deus, de várias pesquisas nacionais, pesquisas internacionais. Isso deixa a gente muito feliz, muito gratificante, porque você participa daquilo que vai talvez mudar, daqueles medicamentos que vão mudar os conceitos dentro da medicina. Então, é muito bom a gente poder participar e, através da pesquisa clínica, você acaba ajudando muito o paciente, porque a partir do momento que você inclui um paciente numa pesquisa, é um paciente que vai ter todo um acompanhamento de forma gratuita, e a gente é muito feliz por estar participando disso aí. Perfeito, perfeito. Doutor Marcos, deixa eu fazer a primeira pergunta, deixa eu deixar bem claro, agradecer aos amigos que irão assistir esse programa Dialoga Sergipe especial, programa hoje diferente, tendo a satisfação de receber um dos grandes cardiologistas do Brasil, e a gente aborda, lembrar que esse programa vai ficar tanto no Facebook quanto no YouTube do Portal 93 Notícias. Então, assim, hoje, o assunto do momento, hoje não, há mais de um ano, é essa questão da pandemia. Mas aí a minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta bem aberta para a gente ir discorrendo. Como esses pacientes, como as pessoas hoje podem proceder, ou como elas podem tentar achar um caminho relacionado problemas do coração e pandemia? Como é que eles... Qual o caminho desses pacientes, como eles devem proceder nesse momento? E você, como médico, como é que tem feito? Então, Carlos, essa é a pergunta extremamente importante, porque é o que a gente fala há mais de um ano, se fala nisso.
e todas as sociedades, todos os médicos são unânimes de que os pacientes não podem jamais abrir mão de sua saúde. Claro que os cuidados com a pandemia devem ser tomados, o medo, o receio é normal, é totalmente aceitável, e até certo ponto eu acho até bom o paciente ter um pouco de receio, porque ele vai ter um cuidado maior, né, com as medidas de precaução, mas não esquecer a sua doença, né? Então, dá para o paciente ir para o seu médico, manter seus exames em dia, manter seu tratamento em dia, com todos os cuidados. A gente tem feito isso durante um ano, tem mantido os atendimentos, claro, com todos os protocolos, com toda a segurança, e temos tido ótimos resultados. Não temos visto, graças a Deus, casos de o paciente pegou a Covid porque ele estava indo no médico. Não, a gente vê que os pacientes se cuidando, é raríssimo a gente ouvir falar alguma coisa do tipo, né? Bem como funcionários da clínica também, a gente vê que, felizmente, o nível de infecção foi muito baixo ao longo desse ano, né? Agora, os pacientes, a grande parte dos nossos pacientes, né, os idosos acima de 60 e poucos anos, já estão vindo. E a primeira pergunta que eu faço no consultório é se já foi vacinado, e graças a Deus... Mas você está a favor da vacina? Sim, sem dúvida. É a primeira pergunta que eu faço, Carlos. Quando eu vejo que o paciente está na idade de ter recebido a vacina, é a primeira pergunta que eu faço. Eu acho que 99% estão dizendo que sim, que já se vacinaram. Então, isso conforta muito a gente, né, por saber, primeiro, que eu vou poder cuidar daquele paciente, vou poder pedir os exames, vou poder com mais segurança, né? O que é que a gente fez, voltando um pouquinho, o que é que a gente fez durante esse ano? Durante esse ano, primeiro, a gente manteve um contato, como sempre mantém, um contato próximo com os pacientes. Paciente me manda um WhatsApp, paciente me manda uma mensagem, paciente me liga, doutor Marcos, tá na hora de eu ir, tô com medo de ir por causa da pandemia. E aí vai aquele bate-papo, como é que o senhor está? Está bem? Está tomando seus remédios? Dá para a gente segurar mais um pouquinho, porque a sua doença está controlada, vamos segurar mais um pouquinho. Olha, doutor, não estou bem. Não, vá no consultório com todo cuidado. É como eu vi uma frase, um colega nosso de Recife, doutor Aldes, um grande cardiologista, ele fez uma frase e botou assim no Instagram dele: estou aqui para atendê-lo se você precisar. Se não precisar agora, aguarde em casa. Então, eu acho que o mais importante, resumindo isso, Carlinhos, é o paciente estar em contato com o seu médico. O que é que não pode, em hipótese alguma, e a gente não recomenda? É aquele paciente sente alguma coisa e diz: não, eu não vou para o médico porque eu tenho medo da pandemia. Eu não vou ao hospital porque eu tenho medo da pandemia. E isso é muito grave, isso é muito perigoso, porque muitas vezes o que ele pode estar sentindo pode ser uma coisa grave. Mas o mais importante é o paciente manter o contato com o seu médico. Doutor, está na hora de eu ir, dá para segurar um pouquinho. Quando o paciente vem ao nosso consultório, o que é que eu tenho feito? Pedido os exames, só aqueles necessários. Vamos fazer o mínimo de exame possível, porque é menos tempo na rua, menos exposição, e com isso a gente, graças a Deus, tem conseguido controlar e dar seguimento ao tratamento dos pacientes. Tentar fazer uma pergunta até simples, eu não sei se a resposta é simples. Quais são os sintomas, doutor Marcos Serra, os sintomas, né, para uma pessoa estar infartando? É diferente de um idoso, de um jovem, né? Quais, assim, qual é o alerta que ela pode ter? É uma dor em tal lugar? Quanto tempo? De forma padrão, como é que seria isso? Então, de forma geral, a dor do infarto, a dor precordial, é uma dor que se manifesta na região do peito, uma dor em aperto, pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para o membro superior esquerdo, né? E muitas vezes, através do tipo da dor, a gente já consegue caracterizar se aquela é uma dor que fala a favor do infarto ou não. No idoso, muitas vezes no idoso é diferente. Muitas vezes o paciente idoso, ele infarta sem ter dor. Ele vai ter aquele mal-estar, e muitas vezes não tem uma dor, e isso engana. Então é importante estar atento aos sinais gerais do paciente. Viu que tem alguma mudança, muitas vezes uma náusea. O paciente tem uma náusea, começa a vomitar, e aquilo pode ser um sinal de infarto. Por outro lado, nós temos muitas dores do peito que não são. A grande maioria das dores que a gente atende no consultório, felizmente, não estão relacionadas a infarto. Pode ser uma dor muscular, pode ser uma dor causada por um problema gástrico, uma gastrite, uma esofagite, um refluxo, uma dor muscular, como eu falei, né, dor muitas vezes causada por gases. Então é importante a gente saber diferenciar o tipo da dor e a partir daí a gente seguir para o exame correto. Existem dores que a gente consegue afirmar que não é de infarto, mesmo sem exame. Existem dores
que deixam a gente na dúvida, e aí a gente leva em conta todos os fatores de risco do paciente, se ele já vinha sentindo essa dor, que veio piorando, ou não, se é uma coisa aguda. Então, no geral, é isso. Essa semana, mandar nossos sentimentos. Uma família de Itabaiana, muito querida, perdeu seu filho, Lucas, 21 anos, sofreu um infarto e aí, né, veio a falecer, infelizmente. E aí eu queria me basear num caso desse, doutor Marcos Serra. Jovem, né, aparentemente com saúde, teve uma parada cardíaca, parece que foram 3 e tal, e aí, infelizmente, faleceu. É comum isso no jovem, ser muito rápido? Qual é a diferença do infarto para um adulto, por exemplo, um idoso de 60 anos? Tem diferença? Ou é mais mortal? Então, muitas vezes a gente, felizmente, é muito mais raro, né, a gente vê esse tipo de doença no jovem, mas quando acontece, geralmente é grave. E aí a gente tem que separar algumas coisas. Muitas vezes o jovem, que a gente vê, a morte súbita no jovem, muitas vezes pode estar relacionada ao infarto, pode. O que é o infarto? A obstrução de uma artéria do coração, tá? Que é muito mais comum nos pacientes idosos, que têm fatores de risco. Por quê? Porque isso são coisas que acontecem gradativamente. Paciente idoso, paciente obeso, paciente que fuma, paciente diabético, eles têm maior tendência a isso. O jovem não. Claro que às vezes o jovem tem alterações que também podem causar obstruções das artérias coronárias causadas por outros fatores, né? E há também as doenças congênitas, que são aquelas doenças que às vezes a gente vê algum jogador de futebol, como já vimos, caso de morrer no campo de futebol. Esses casos estão ligados ao que a gente chama de arritmias. Na maioria das vezes são causadas pelas doenças congênitas, como a miocardiopatia hipertrófica. Essa é uma das mais comuns. O jovem ele tem o coração hipertrofiado e, com isso, ele começa a desenvolver focos de arritmia, chegando até arritmias fatais. Muitas vezes a doença é assintomática e o paciente faz atividade física, e não tem sintoma, né? Por isso que a gente recomenda qualquer paciente que faça uma atividade física, ele deve ter uma avaliação com um cardiologista ou até mesmo com um clínico, uma avaliação básica. Muitas vezes você faz o exame mais básico, que é um o ECG, que a gente chama, o eletrocardiograma, e você já detecta alterações de que aquele paciente pode ter uma miocardiopatia hipertrófica. E a partir daí, você avança na investigação com outros exames. Então, então são esses exames mais comuns que a gente conhece, já poderia ou pode diagnosticar se o paciente ou a pessoa já tem um problema, mais ou menos isso. Sim, sim. Em boa parte dos casos, nessa triagem, através desses exames básicos, a gente consegue já identificar. Por isso que quando morre um jovem assim, a gente pensa principalmente nessas doenças congênitas, na miocardiopatia hipertrófica, o que não quer dizer que eles não possam também ter infarto. Como diz, jovem também infarta e a gente cada vez vê pacientes mais jovens infartarem. Por isso que a gente diz, é importante qualquer paciente fazer uma avaliação prévia a qualquer atividade física, se tiver condição, tiver tempo, fazer uma avaliação básica, uma avaliação simples, mas que vai dar um rumo para a vida daquele jovem. Doutor Marcos, qual o período que uma pessoa, né, tem que acompanhar o médico? Você sugere de quanto tempo? Está sempre fazendo uma avaliação com um cardiologista ou um clínico? Dependendo da gravidade, por exemplo, como nós cardiologistas geralmente pegamos pacientes que têm doenças, né, do coração, por exemplo, um paciente hipertenso, bem controlado, que não tem problema de diabetes, muitas vezes a gente recomenda que ele volte a cada 6 meses ou a cada ano, vai depender muito. Você vê que é aquele paciente que adere muito bem ao tratamento, que faz tudo certinho, você sabe que vai mandar ele voltar com 1 ano e ele vai voltar com 1 ano. Se você vê que é aquele paciente mais rebelde, você tenta puxar ele mais próximo. Vamos manter ele 6 em 6 meses, seria um tempo ideal, né? E em algumas condições especiais, claro, às vezes a gente precisa de quadros mais rápidos. Mas o paciente que faz um check-up anual, né, desde que ele não tenha doenças graves, descontroladas, esteja bem, o check-up anual é suficiente. Perfeito, perfeito. Eu fiz algumas seleções, né? No Instagram do 93 Notícias, eu coloquei lá que iria entrevistar o cardiologista, né? E aí muita gente fez pergunta, bem legal essa questão da interação. Vou fazer algumas, né? E se você puder, né? E a gente tentando bater esse papo, me perguntaram aqui, quem infarta mais, o homem ou a mulher?
Tem algum estudo sobre isso? Tem. Não tem grandes diferenças, Carlos. A gente sabe que, às vezes, o infarto na mulher ele pode ser mais grave, Certo. né? Mas, em número geral, a gente vê mais infartos em homens. Mas as estatísticas variam de estudo para outro, de anos para outro. Então, não tem muita essa proximidade. O que a gente vê, no geral, é que homens infartam mais. Não se sabe se por ser homem, pela genética, ou a gente sabe que os homens se cuidam menos. Homem fuma mais, homem bebe mais, homem come mais sem cuidar. A mulher tende a se cuidar mais. Mas, infelizmente, a gente vê que os infartos na mulher parecem ser mais graves. Mas não é uma coisa que tenha uma grande diferença. Mas, no geral, homens infartam mais. Então, respondido. A seguinte, perguntaram se vinho faz bem para o coração. E por quê? Isso é uma discussão... Esse deve gostar de vinho, esse. Esse deve gostar. Isso é uma discussão eterna, né? Existem diversos estudos mostrando que o álcool, em pequenas quantidades, seria, por exemplo, um cálice de vinho por dia para o homem, né? Para poder, na verdade, ser até 2 cálices por dia e a metade para a mulher, né? Não faz mal ao coração, pode até trazer benefícios. Mas veja bem, isso são estudos. Não tem uma conclusão e jamais a gente vai indicar que o paciente tome vinho ou tome álcool para prevenir o coração. Agora, o que é que a gente diz? Paciente que gosta de tomar seu vinho, um cálicezinho por dia ou no final de semana, com todo cuidado, ou até mesmo aquele paciente que gosta de uma cerveja, de um uísque, desde que respeite as doses, né? Olha, é uma dose de uísque... Né? Não tem excesso. Isso, exatamente. Ele não tem restrição, a não ser, claro, pacientes que têm cardiopatias graves. Mas, no geral, a gente não restringe, né? Existem, como eu disse, diversos estudos mostrando efeitos benéficos no vinho. Agora, o álcool, ele tem o que a gente chama de curva em J. O que é isso? É que essa curva, ela inverte de uma hora para outra, como um J. Ou seja, se você toma em pequenas quantidades, moderadas, sem excessos, ele pode até ele trazer benefícios. Mas se você passa daquele ponto do J, passou do limite, você já começa a ter malefícios. Então, tem que ter muito cuidado. Ninguém vai sair bebendo porque faz bem para o coração. Agora, não precisa deixar de tomar a sua bebida alcoólica de forma moderada, de forma responsável, por conta do coração. Não tem problema. Pronto. Eu vou para a seguinte, viu? Mandaram aqui. Não aguento comer sal. Certo? O que devo fazer? Pessoas que não gostam de aquela comidinha, sentem falta de um sal. Qual é a sugestão que você dá? Se tem alguma sugestão, procurar nutricionista? Primeiro que a gente tem que... Isso é importantíssimo, essa pergunta, porque assim, a gente não pode ser radical. Chegar para o paciente, primeiro, não existe, tire o sal da comida. Ninguém consegue comer sem sal. O que é que a gente recomenda? Coma a quantidade de sal recomendada por dia. Não dá para a gente medir, para você, 2,5 gramas de sódio, não dá para você estar medindo. Então, o que é que a gente recomenda? Coma a comida com sal, o sal da comida. O que é que não pode? Pegar a comida depois de pronta e botando sal, deixar o saleiro na mesa. Então, a gente orienta, tire o saleiro da mesa, tá? Coma a comida feita com sal normal, nada salgado, mas também nada sem sal. Até porque lembrem que o sal, no Brasil, ele é acrescentado de iodo e nós precisamos. Então, às vezes, o paciente entende mal e acha que é para comer sem sal. Ele vai comer mal e não vai trazer grandes benefícios. Então, assim, a quantidade recomendada de sal. Rarissimamente, pacientes extremamente graves, muito edemaciados, quer dizer, com muito líquido, pacientes com cardiopatias avançadíssimas, a gente restringe o sal. Mas no dia a dia, no paciente hipertenso, o que é que a gente faz? Diminui o sal. E principalmente, Carlinhos, passar para usar temperos naturais, limão, alho, dar preferência às coisas boas, às coisas da natureza. E principalmente, evitar os alimentos ultraprocessados. Porque esses, sim, tem a quantidade de sal absurda. Vamos dar exemplo desses alimentos, as conservas. Tudo que você compra em conserva, a salsichazinha que vem na conserva, o milho, a ervilha, aquelas conservas têm uma quantidade absurda de sal. Então, muitas vezes ali, numa colherzinha daquela, tem o sal que você poderia comer pelo dia todo. A concentração de sal é muito grande. Molhos prontos, às vezes você vai no mercadinho e compra aquele molho pronto, virem atrás e vejam, a quantidade de sódio é absurda, é muito grande. Porque para conservar esses produtos, eles usam sal. Então, é importante que a população comece a ver isso, comece a ler rótulo. Você, por exemplo, vê no mercadinho molhos prontos que tem uma quantidade absurda de sal
e molhos de tomate mais naturais, que praticamente não tem sal nenhum. Então, optem por esse, e a regra é, sempre que possível, faça seus temperos, faça seus molhos em casa, porque você vai estar fazendo com um pouco de sal e você não vai estar enchendo seu corpo de substâncias químicas. Então, o principal é isso, diminuir produto industrializado. Perfeito. Você falou sobre o sódio, aí tem outra pergunta, já vou até pular essa. Refrigerante, ele deve ser aqui gosta de uma Coca-Cola. Ele falou aqui, qual das duas apresentações que mais faz mal? O que mais pode prejudicar a saúde? Aquela zero, né, ou com açúcar, ou aquela normal, a normal? A vermelhinha que o pessoal bebe aí. Ou as duas fazem mal? Então, pronto, você respondeu. Carlinhos, é isso. Na verdade, refrigerante qualquer um faz mal. Por quê? Não vamos olhar para o açúcar. Claro, o paciente é diabético, ele vai tomar qual? Ele vai tomar a zero. Agora, eventualmente, no aniversário, numa festa, porque a quantidade de açúcar de um refrigerante é muito grande. Só que a zero não quer dizer que seja saudável. Porque o problema do refrigerante não é só o açúcar. O açúcar é um dos problemas, mas assim, o refrigerante é o que nós chamamos de alimento ultraprocessado, ou seja, tem muito produto químico. Resumindo, a gente pode dizer assim, existe alguma coisa de alimento no refrigerante? Nada. Ali é só o quê? Água e produtos químicos. É diferente, por exemplo, o leite. O leite é um alimento que tem você tem um alimento ali, você tem as proteínas, tudo. Agora, algumas coisas você não tem alimento. Por exemplo, a margarina, você tem alguma coisa de alimento ali? Não tem. Basicamente, são produtos químicos. Então, são aqueles alimentos que passam por longos processos antes de chegar à nossa mesa. Esses são os ultraprocessados. São aqueles alimentos que tem. Esses são os que devem ser evitados. Por exemplo, bala para criança. Não é que você vai proibir seu filho de chupar uma bala, mas não pode ser o lanche dele todo dia. O que é bala? Açúcar. Não tem alimento, não tem nutriente, não tem fibra, é só produto químico. Então a gente tem que fugir desses produtos muito processados. Você falou sobre margarina, manteiga versus margarina. Então, Carlos, hoje em dia a gente já tem... Então, eu oriento a manteiga para os pacientes. Porque o que é a manteiga? A manteiga ela é natural. As etapas de processamento que a manteiga passa são muito poucas, tanto que existem manteigas feitas caseiras, feitas em casa, às vezes que a gente compra na rua. Então, assim, a quantidade de produtos pela que ela passa é muito menor. E aí muitos pacientes têm medo. Ah, mas tem muita gordura. Gente, a gente tem que entender que a gordura, e isso cada vez a gente tem mais estudos, a gente não vai orientar o paciente a comer gordura, mas a gente sabe que a gordura de origem animal, ela não tem tanto malefício quanto a gordura hidrogenada, aquela que é feita de forma química. Essa é maléfica. Mas a gordura de forma animal, então assim, quando o paciente me pergunta, doutor, margarina ou manteiga, eu não hesito em dizer, manteiga. A margarina é mais cara, é mais barata, é mais prática, mas assim, se puder usar a manteiga, entendeu? O mal não está nesses produtos, o mal não está na manteiga, o mal não está no leite, o mal não está no ovo, o mal está nos produtos que a gente come cheio de aditivos químicos. É o pão, biscoito. O que é pão? Pão é feito de açúcar, pão é carboidrato que vai virar açúcar. Então, a gente tem visto pacientes que têm absurdo sucesso quando aderem a uma dieta em que se diminui o número de carboidratos, principalmente pacientes diabéticos. O que é isso? Diminui pão, biscoito, bolacha, arroz, que não tem muito nutriente. Então, assim, você vai comer feijão, você vai comer salada, vai comer carne, vai comer peixe, vai comer frango, vai comer verduras, legumes, mas você vai diminuir essas coisas que não têm poder nutritivo. Ah, o pão é muito bom? Mas vamos reduzir. Se você come 2 pães por dia, você vai comer 1, depois você vai comer dia sim, dia não. Outro dia você vai comer uma raiz, um inhame, uma macaxeira, que são carboidratos, mas são carboidratos bons, são carboidratos naturais, mais saudáveis, tem muita fibra. Então, o que a gente orienta hoje é principalmente isso, é diminuir açúcar, diminuir massas, diminuir pão, tudo que tenha muito carboidrato. E aí o paciente vê um grande efeito de perda de peso com isso aí. Perfeito. Deixa eu... outra pergunta, rapidinho. Claro. Criança pode ter insuficiência cardíaca? Pode. Há alguns casos de crianças com doenças cardíacas, mas geralmente, na grande maioria das vezes, ligados a alterações genéticas. Alterações que você já consegue identificar, inclusive, no nascimento. Né? Hoje em dia, quase toda criança faz o que a gente chama de eco fetal, antes do nascimento, e já consegue se ver que tem alguma cardiopatia congênita, algumas têm que ser corrigidas cirurgicamente,
cirurgicamente, entendeu? Então, a criança ela pode ter as cardiopatias que podem levar, sim, a problemas do coração, a insuficiência cardíaca, né? Por isso que é importante o acompanhamento pré-natal, tudo certinho. Perfeito. A gente está na pandemia, né? Estou entrevistando aqui, estou tendo a honra no Dialoga Sergipe de bater um papo, né? Um bate-papo com o doutor Marcos Serra, cardiologista, mandar um abraço à família dele, né? Pessoas muito queridas em Sergipe. Pandemia, estresse, depressão, tem muita gente, a gente está vendo muitos casos aí. Estresse e depressão pode ocasionar uma insuficiência cardíaca, doutor Marcos? Carlinhos, não há uma relação direta, embora a gente saiba que o estresse, a depressão é ruim porque indiretamente vai mexer com sua pressão, vai mexer com os níveis glicêmicos em pacientes diabéticos, vai mexer com a dieta, o paciente, muitas vezes ele não consegue fazer dieta, ele está em casa, trancado, sem ter, então acaba causando grandes prejuízos. Muitas vezes aquele paciente que já tem uma doença coronariana, pelo estresse, pela depressão, ele pode progredir para ter uma oclusão, um infarto, um evento agudo que a gente chama mais grave. Então, eu não digo que é uma relação direta, mas pode se prejudicar. Existe uma doença chamada síndrome do coração partido, que em português traduzindo é isso, que essa sim é causada por um estresse agudo. O paciente tem um quadro semelhante ao infarto, mesmo sem ter obstrução das artérias coronárias, causados por estresse agudos. E não é raro, vira e mexe a gente vê casos assim. Ansiedade é um fator de risco para doenças cardíacas? Uma pessoa ansiosa? Então, a ansiedade também vai nessa linha de ela indiretamente vai sim ser ruim para o coração, porque muitas vezes a gente vê pacientes que têm a pressão muito alta, taquicardia, que é aceleramento do coração, e quando você vai ver, está ligado à ansiedade. Você não precisa tratar, e aí eu digo ao paciente, você não precisa tratar o coração, você não precisa tratar a sua pressão, você precisa tratar a sua ansiedade. E aí foi um ponto importante você tocar nisso, porque primeiro, como é que eu vou tratar minha ansiedade? Vamos tentar primeiro pelas medidas não farmacológicas, porque é muito fácil ir na farmácia comprar aquele receitinho, o remedinho tarja preta e tomar. Mas será que eu estou fazendo o meu dever de casa? Será que eu estou fazendo uma atividade física, que isso é fundamental para diminuir o estresse, entendeu? Então vamos tentar fazer uma atividade física, fazer uma dieta saudável, para ver se eu consigo controlar a ansiedade, porque a gente vê muitos níveis de ansiedade mais leve que podem ser facilmente controlados com uma mudança do hábito de vida. Mesmo no momento difícil que nós estamos vivendo, a gente orienta as pessoas, não deixe de fazer sua atividade física, não acha correto ir para a academia, porque realmente é um ambiente fechado, perigoso, vá para a rua, vai caminhar na rua, vai caminhar no calçadão, vai caminhar na praia, mas não na praça, em casa mesmo, mas não deixe de fazer sua atividade física. Então, é importante a pessoa, o paciente, de forma geral, o internauta, se mexer, tem que se movimentar, caminhar. Perfeito. Exatamente. Sempre está procurando alguma atividade física para fazer. Perfeito. O doutor Marcos Serra, sopro no coração. Muita gente, de forma até mais simples, eu tenho um sopro no coração. O sopro é um tipo de insuficiência, é um tipo de problema cardíaco, é uma coisa que a pessoa tem que ter preocupação, né? Sopro no coração. Então, o sopro, Carlinhos, na grande maioria das vezes está ligado à doença nas válvulas. Nós temos 4 válvulas no coração por onde passa o sangue. Na grande maioria das vezes está ligado às doenças das válvulas. E aí a gente faz um exame chamado ecocardiograma para avaliar. Lembrando que há muitos sopros que não têm significância clínica de doença. Por exemplo, o sopro num paciente idoso, ele vai ter um desgaste da válvula e você vai ter ali um sopro. Pela ausculta, a gente já percebe que é um sopro leve. Quando faz o exame, vê que realmente a alteração na válvula é leve, provavelmente o paciente vai levar a sua vida tranquila sem aquilo. Agora, há também os sopros mais graves ligados a doenças graves. Por isso que a gente faz esses exames para a gente poder filtrar melhor isso e identificar, né, o sopro, porque o sopro pode ser uma doença da válvula que vai levar à insuficiência cardíaca também, que é a falência do coração, não é? Perfeito. Eu tenho, uma pessoa que mandou a pergunta, eu tenho pressão alta e às vezes eu tiro o sangue e jogo fora, que foi indicado por um amigo. Isso aí faz bem, não faz? Tem alguma lógica científica? Isso aí é só não mais existe uma prescrição popular.
É um mito popular, não existe nada relacionado a isso, entendeu? Até porque a hipertensão, ela é uma doença vascular. O problema não é a quantidade de sangue que eu tenho no vaso. O problema é que meus vasos, eles estão enrijecidos e não estão tendo um relaxamento como deveriam. Então, aí eu tenho que agir nas medidas que vão melhorar esse relaxamento do vaso. Medidas de perda de peso, de atividade física e, muitas vezes, a necessidade do remédio que vai agir nesses vasos, melhorando, diminuindo a pressão arterial. Então, isso aí, nada a ver. Nada a ver. Você falou sobre remédios, né? Deixa eu só, nesses últimos 5 anos, vamos deixar aí mais ou menos isso. A questão de remédios evoluiu muito? Você acha que a medicina, nesses últimos 5, 10 anos, não só de tratamentos, que eu digo tratamentos, digo aqui equipamentos, equipamentos e remédios acompanharam, eu digo, drogas e equipamentos, a cardiologia, doutor Marcos? Sem dúvida, Carlos. O avanço é absurdo, né? Felizmente a gente tem cada vez mais medicamentos melhores. Para você ter ideia, hoje existem remédios que concentram 3 drogas em um comprimido. Então, se eu fosse usar separado, o paciente ia usar, por exemplo, 5 comprimidos por dia para chegar naquela dose. E eu consigo usar em um remédio, em um comprimido só. Claro que tem a questão do custo, ainda não é acessível a todos, mas a adesão é muito boa. Então, é isso que é uma luta nossa para que os governos, para que os estados, o Ministério da Saúde, incorpore esses medicamentos. Porque o que o SUS dá hoje, no caso de cardiologia, são os remédios básicos. Então, se você incorpora remédios melhores, você vai ter uma saúde melhor do paciente, menos internamento e menos custo para o SUS lá na frente. Então, isso é uma coisa que a gente pede demais e espera que cada vez, como agora o ministro da Saúde agora é um cardiologista que sente isso na pele, a gente espera que avance muito nesse sentido. Porque a mesma coisa a questão de equipamento. A questão de equipamento tem avançado bastante na cardiologia, exames mais avançados. Hoje a gente faz, por exemplo, exames não invasivos. O que é isso? É exame que eu não preciso entrar no corpo do paciente, eu não preciso botar uma agulha lá dentro. Não, uma tomografia que eu consigo ver os vasos do coração do paciente. E com isso eu consigo identificar o risco daquele paciente ter um infarto ou não. Então, assim, ainda é um exame novo, é um exame recente, é um exame caro, que nem os convênios já pagam. Mas, assim, é uma luz muito boa, porque se o paciente pode fazer um exame desse, de repente eu evito aquele paciente que não sente nada e podia infartar daqui a um mês, eu faço o exame dele, eu diagnostico isso, eu identifico e eu consigo tratar e prevenir um infarto, uma morte. Então, assim, a coisa tem avançado a passos largos. A gente falou sobre as mudanças da medicina, então hoje é mais prevenção do que paciente mesmo, chega lá. O Sim. Trabalho é esse hoje mudou um pouquinho também, isso foi, doutor Marcos? Sim, perfeito. E a gente vê cada vez mais no consultório isso mesmo, Carlos. O paciente vem sem sentir nada. Doutor, vim para fazer um check-up. Isso é muito bom, porque você fazendo um bom check-up, você consegue identificar a grande maioria das doenças cardíacas e muitas vezes prevenir um infarto lá na frente. Um exemplo, você diagnostica um exame, uma alteração no exame do paciente, com aquilo você vai identificar que ele tem uma obstrução na artéria coronariana, uma obstrução de 90%. Você vai lá, faz uma angioplastia, coloca um stent, que é uma molinha metálica, resolveu. Talvez aquele paciente viesse a ter um infarto daqui a um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e você evitou. Você talvez salvou a vida do paciente ali. Então, hoje nós temos meios para isso. Claro que muitas vezes você tem os entraves financeiros, mas o próprio SUS hoje oferece uma gama de procedimentos de cardiologia que dá para a gente fazer, sim, uma boa cardiologia. Você falou sobre a questão dos medicamentos do SUS. O que é que mudou nos últimos 5 anos? O que era o SUS antigamente? Vamos botar aqui 5, 4, 3 anos. E hoje, o que o SUS proporciona? Aquele paciente de baixa renda relacionado ao tratamento e medicamentos que essas pessoas recebem. Melhorou? Está ruim? Precisa melhorar muito? Qual a sua avaliação hoje, dando uma nota aí de 0 a 10, doutor Marcos? Eu acho que o SUS, seria uma nota em torno de 6, 7. Primeiro, a gente não pode falar mal do SUS, porque o SUS, às vezes as pessoas não entendem, a gente vê muita dificuldade de pessoas para usar o SUS, porque não tem vaga, e o Brasil tem problemas crônicos, né? A pandemia só veio agora mostrar mais ainda, porque nós temos grandes hospitais aqui em Aracaju que vivem sem vaga de UTI. Nós da cardiologia, para você ter ideia, nós na unidade vascular do Hospital de Cirurgia, nós temos 10 leitos para todos os infartos do estado de Sergipe. Isso é muito pouco. Então, vira e mexe, você
vê pacientes que ficam em hospitais do interior porque não tem vaga para vir para cá. Então, a epidemia só evidenciou mais um problema grave. Agora, o que o SUS faz pela população é absurdo, porque dia a dia nós vemos pessoas sendo salvas pelo sistema SUS. Por exemplo, o paciente hoje que chega no hospital de cirurgia, ele tem acesso, com infarto, ele tem acesso ao cateterismo direto. Nós temos lá hemodinâmica de 24 horas, que é uma coisa que existe em muitas cidades do Brasil que não tem, é uma coisa cara, é uma coisa custosa, e nós temos a hemodinâmica 24 horas, ou seja, o paciente hoje que chega em Aracaju, no hospital de cirurgia, ou em qualquer hospital particular, ou que chega no hospital de São Paulo, por exemplo, ele vai ter o mesmo tratamento. Ele vai ter acesso ao mesmo exame naquele prazo determinado, que é quanto antes melhor, que chama-se cateterismo, e ele vai receber angioplastia com estente. Inclusive o SUS hoje, ultimamente, desse último ano para cá, acho que coisa de um ano para cá, o SUS já libera o que a gente chama de estente farmacológico, em alguns casos, que é o estente revestido com a droga, ou seja, é uma coisa extremamente avançada. É o que se usa de mais avançado no mundo, e a gente tem conseguido cada vez... Sim, cada vez a gente consegue usar mais no SUS. Então, assim, é claro que a gente sempre quer que melhore. Eu acho que o SUS pode avançar um pouco mais na questão de medicamentos fornecidos. A gente sempre quer que melhore, mas tem que entender que para o SUS melhorar, a gente depende de uma melhoria no sistema de saúde geral. E aí tem que haver a união de prefeitos, governadores, presidente, porque não adianta o SUS melhorar se no estado, a gente viu isso, um exemplo muito claro disso no Amazonas. O Amazonas, sem dúvida, na pandemia, é o estado do Brasil que mais sofre, mas eu tenho colegas de lá e todo mundo sabe, o sistema de saúde do Amazonas é extremamente precário. Então, como você melhora isso? Construindo hospitais ao longo do tempo. Vamos fazer uma coisa para daqui a 10 anos eu ter um sistema de saúde que atenda, né? Em Aracaju nós somos privilegiados, tanto na rede particular, rede privada, nós temos bastante hospitais, quanto na rede pública, né? No estado de Sergipe também, a gente é privilegiado, nós temos diversos hospitais regionais, como Itabaiana, Lagarto, que conseguem resolver alta complexidade e dar vazão. Então, nós somos um estado privilegiado, porque se você deixa tudo às custas de Aracaju, às custas de uma capital, você não consegue dar. Assim, acho que a gente tem, quanto ao SUS aqui no nosso estado, eu tenho ficado muito satisfeito, né? Novos hospitais, universidade, que acaba levando novos hospitais para os municípios, isso é muito bom. Então, acho que sempre pode melhorar, mas eu acho que é um sistema que funciona. Uma nota 7, que é uma nota boa. Passaria na prova, bom, na minha época de escola era 7, então seria aprovado. Né? Também, passaria tranquilo. Ô, doutor Marco, é minha última pergunta, uma pergunta antes, depois eu quero que você fale onde você atende, tudo certinho, mas assim, a gente está vendo aí a questão que o Brasil está na fase de vacinação do Covid. Você falou até que nas suas consultas, você pergunta aos seus pacientes e 99%, né, mais ou menos, diz, estou vacinado e tal. Dessas vacinas, nós temos hoje no Brasil 2 aprovadas, ou 2 estão sendo administradas. Utilizadas, isso. Da Coronavac e a da AstraZeneca. Mas, de forma geral, no mundo, tem algum estudo já relacionado a essa questão de vacinas com a parte do coração, ou ainda é tudo muito novo? Olha, o que a gente tem, Carlos, toda vacina ela passa pela fase de teste e existe a principal preocupação com a vacina é a segurança. E isso, todas as vacinas demonstraram que são seguras, inclusive em pacientes cardiopatas, não tem restrição nenhuma, né? Agora, o que nós esperamos são os estudos de eficácia, que já todas foram estudadas, tem aqueles números, 60%, 50%, 70%, 80%, mas quando você aplica a vacina na população geral, aí sim você consegue ver, e o que nós estamos vendo já em alguns estudos, inclusive com a Coronavac, com a da AstraZeneca, com a da Pfizer, é que os efeitos devem ser melhores do que o esperado. Por quê? Não adianta, não importa se eu tomei uma vacina e eu estou protegido, importa várias pessoas estarem protegidas, porque o vírus deixa de circular. Imagine você estar com 10 pessoas na sala, uma vacinada, 9 podem pegar o vírus. Imagine daquelas 10, 9 vacinadas. O vírus não tem onde circular ali. Então vamos pensar isso em grande escala. Você ter cidades, municípios, estados, o Brasil imunizado, você consegue diminuir a circulação do vírus. Então é isso a grande esperança é essa, né, que a gente consiga ter um controle do vírus o quanto antes. E aí, a partir daí, nós vamos ver se a vacinação vai precisar ser anual, se vão surgir novas cepas, se vai precisar mudança na vacina, pode acontecer de precisar, mas a gente vê que quanto mais rápida for a vacinação, melhores os efeitos. Aqui em Sergipe, a gente já fica muito feliz. A gente não vê mais profissionais de saúde internando
como a gente viu no ano passado, vários colegas internando graves, porque não existia vacina. Vários técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, hoje a gente já não vê. Já começamos a ver uma diminuição nos internamentos de idosos naquela faixa etária já imunizada. Não é aquele que tomou a vacina, é aquele que tomou a vacina e teve o prazo de imunização após a segunda dose, no caso da Coronavac, de 20 dias após a segunda dose. Você começa a ver a diminuição e quando eles são casos mais leves, né? Então, assim, isso é gratificante, porque a gente já está chegando aqui próximo dos 60 anos, que é uma população muito ativa, uma população muito grande. Então, imagina você ter as pessoas acima de 60 anos vacinadas e a gente avançando. Então, vamos torcer que o Brasil consiga mais vacina, que chegue mais vacina para a gente avançar, mais ainda. Amém, amém, amém. Deixa eu agradecer, viu, doutor Marcos Serra, irmão de doutor Fábio Serra, família toda, né, grandes cardiologistas, provando que a educação, deixa eu fazer uma parte aqui, a educação, você colhe frutos, né? Parabéns a seus pais, educados, estudiosos. E eu queria, né, que você falasse onde você atende, né, contatos, tudo que a gente vai deixar aqui, viu? Agradecer a Doguinha, né, Douglas Mello, nosso editor, que vai deixar tudo bonitinho aqui embaixo, deixar os contatos, telefone, e-mail, né, página nas redes sociais, puder divulgar, eu agradeço demais. Carlinhos, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse excelente programa com um grande amigo que é você. E é dizer que estamos à disposição, né? Eu atendo ali na Clínica do Coração, que fica atrás do Hospital de Cirurgia, né? O número de lá é o 3025-9700. Pelo Instagram também, Clínica do Coração SE, vocês podem localizar a gente. SE, né? Tudo junto. Vai lá tudo no Instagram. Junto, isso. E acha fácil. E estamos à disposição. Qualquer dúvida, podem mandar dúvidas, podem mandar perguntas. Estamos à disposição. Foi um prazer muito grande e espero ser convidado outras vezes. Vamos, até porque o coração, viu? O coração até a gente brinca, né? Mas porque assim, tem que levar um bate-papo, porque é que as pessoas, eu nesse mundo, viu, doutor Marcos Serra, de muita fake news, a gente tem tentado, junto com a FM Itabaiana, né, junto com o portal 93 Notícias, trazer informações através de cunho científico, trazer informações com profissionais e, poxa, que dia especial, agradeço demais, né? Obrigado pela oportunidade de bater um papo. Eu sou radialista, mas eu tento levar, através desse programa, uma informação diferente, tentando, né, tirar dúvidas e quem aparecer as dúvidas aí que for falando, a gente vai encaminhando aí, doutor Marcos Serra. Então, muito obrigado, viu? Um abração. Agradeço. Amigo, um grande abraço, um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado, um grande abraço.